E aí, meu aluno querido, Prof. Hector na área, e hoje eu vou ensinar vocês a utilizar a bendita vírgula. Então se liga aí no vídeo. Primeiramente, eu queria falar do mito que se espalha por aí de que a vírgula é uma pausa na respiração. E você pode ficar despreocupado e respirar à vontade, que existem regras muito específicas para utilizar a vírgula e que são as que a gente vai ver aqui. Acompanhe o vídeo. Você vai utilizar a vírgula nas datas para separar o nome da localidade, ou seja, nome de lugar anteposto à data. Por exemplo, Rio de Janeiro, vírgula, 15 de março de 2022. Então, aqui nós temos o nome do lugar anteposto à data. Quando ocorrer isso, você vai separar com vírgula, tá ok? Após os advérbios sim ou não usados como resposta no início da frase. Por exemplo, você gostou do vestido? Sim, vírgula, eu adorei. Pretende usá-lo hoje? Não, no final de semana. Então, quando você for dar uma resposta com sim ou não e continuar a frase, você separa esses advérbios, tá? Sim e não com vírgula. Utilize a vírgula para separar termos de uma mesma função sintática. Olha só o exemplo aqui. A casa tem 3 quartos, 2 banheiros, 3 salas e um quintal. Quem é que tem? A casa. Casa é o sujeito. Tem o quê? 3 quartos, 2 banheiros, 3 salas e um quintal. Esses elementos que eu grifei aqui são objetos diretos do verbo ter, tá? Então, estão exercendo a mesma função sintática, ok? A função sintática de objeto direto. Seja qual for o termo, se ele tiver repetido dentro da sentença, ele vai ter que ser separado por vírgula, tá ok? Pode ser o sujeito, verbo, adjunto, adverbial, tá bom? Então, por isso que eu estou separando aqui, ó, 3 quartos, vírgula, 2 banheiros, vírgula, 3 salas e um quintal. O último elemento fica ligado pela conjunção e, ou você pode colocar mais uma vírgula aqui e eliminar o e, à vontade, tá bem? Você vai utilizar a vírgula também antes de conjunções adversativas e conclusivas. Por exemplo, estudamos bastante, portanto merecemos férias. A vírgula aqui, olha, antes da conjunção portanto, tá? O conectivo portanto, que é um conectivo conclusivo. Assim como o logo, assim, dessa maneira, você vai utilizar a vírgula antes desses conectivos. Outro exemplo, fui à festa, mas não vi meu amigo. Aqui o mas é uma conjunção adversativa. Mas, porém, no entanto, todavia, contudo, entretanto. Antes desse tipo de conjunções que iniciam orações coordenadas adversativas, você vai utilizar a vírgula. Também das conclusivas, ok? Pessoal, utilizem a vírgula nesse caso muito importante que está presente no dia a dia de vocês todos os dias, tá? Para isolar o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é o termo da frase que vai estar fazendo referência direto, vai estar chamando, evocando o interlocutor, ou seja, a pessoa com quem se está conversando, a pessoa a quem a mensagem se dirige, tá ok? Então, toda vez que você utilizar o nome da pessoa ou outro nome, um apelido, um apelido carinhoso, você vai isolar com vírgula. Por exemplo, olha só essa frase. Apresse-se, Lucas, pois não quero chegar atrasado. Aqui o termo, vocês observem, Lucas está isolado por vírgulas. E está fazendo referência direta ao interlocutor, a pessoa a quem a mensagem se dirige. Então, toda vez que chamar o nome da pessoa na frase, ou então apelido, ou qualquer outro nome que esteja representando esse ser, essa pessoa, você vai utilizar as vírgulas para isolar. Se viesse aqui no início, Lucas, apresse-se, então você iria colocar uma vírgula. Se viesse no final, apresse, pois não quero chegar atrasado, Lucas, a vírgula vai estar isolando o tempo todo o vocativo. Então vocês podem observar quando vocês utilizam isso no dia a dia de vocês. Ora, no Facebook, né, nas redes sociais, você não fala oi bebê, bom dia amiga, né? Então você vai utilizar a vírgula para separar
amiga, bebê, oi, princesa, não é? Então, você vai estar utilizando a vírgula nesses momentos. Tudo bem, meu filho? Oi, querida. Então, essas palavras que está se referindo diretamente ao interlocutor são vocativos e devem vir isolados sempre por vírgulas, ok? Utilize também a vírgula para isolar elementos repetidos. Olha só, o exemplo. Fui à festa e fiquei muito cansado. Aqui, então, nós temos 3 palavras repetidas. Quando tiver essas palavras repetidas, você vai separá-las por vírgula, tá bem? Outra regrinha aqui, para destacar expressões explicativas. Por exemplo, ou seja, isto é, a saber, aliás. Vejamos um exemplo aqui. Ele fez tudo o que eu o ensinei, ou seja, foi um bom aluno. Então, essas expressões explicativas, ou seja, a saber, aliás, isto é, elas são separadas por vírgula, tá ok? Para poder fazer a explicação do que está anterior a essa expressão. Onde nunca usar a vírgula. Há situações que você deve utilizar a vírgula, mas também há outras que você jamais vai poder separar certos elementos por vírgula, tá? Então, eu vou trazer 2 principais regras aqui para vocês não cometerem esses erros. A primeira, gente, para separar o sujeito do predicado, você não vai utilizar a vírgula com essa finalidade. Pode acontecer de aparecer vírgula entre sujeito e predicado? Sim, mas deve ser porque tem algum aposto, tá? Outro elemento, mas não tá a função direta de separar o sujeito do seu predicado. Por exemplo, o aluno passou no concurso. O aluno, vírgula, passou no concurso. Está errado, tá? Não pode haver vírgula para separar. Quem é que passou? O aluno. O aluno é sujeito da frase. Está praticando a ação do verbo. Então, não vai poder haver vírgula com essa finalidade de separar o sujeito do predicado, tá ok? Outra ocasião, gente, que você não vai poder separar com vírgula é o verbo do seu complemento. Por exemplo, aqui, ó. O professor ensina gramática. Eu não posso pegar aqui e escrever o professor ensina vírgula gramática, que vai estar gramaticalmente inadequada a vírgula aqui, tá ok? Por quê? O professor ensina o quê? Gramática. Gramática, objeto direto do verbo ensinar, ou seja, é o complemento do verbo. Então, não faça isso, tá? Separar sujeito do predicado ou o verbo do seu complemento, ok? Então, essas são as dicas para você começar a utilizar a bendita vírgula, tá bom? Se você gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, porque toda semana eu estou soltando mais de uma aula aí, tá bem? E compartilhe com seus amigos. Valeu, até a próxima aula.